Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Assim, Donald Trump resolveu escancarar de vez a farsa da democracia americana, que nunca foi democracia porcaria nenhuma. Foi sempre uma desculpa para poder invadir os países e impor os interesses dos Estados Unidos à força sobre inúmeras nações. Então aí inúmeros exemplos recentes, como no caso, por exemplo, da Líbia, que estava em franco desenvolvimento, mas tinha uma ditadura lá, e eles invadiram para levar a democracia e desde então o país vive no esgoto, no submundo, numa mão de uma ditadura ainda muito pior. E assim vinha sendo no mundo inteiro, até que os Estados Unidos chegaram na sua própria decadência de ter um sujeito que não faz nem questão de esconder que é uma espécie de ditador moderno, que é o Donald Trump, e que agora resolveu patrulhar até o que as pessoas escrevem na rede social para ver se determina, se aceita, se ela entra ou não nos Estados Unidos. Isso mesmo que você ouviu. Liberdade para a extrema-direita é só para concordar. A gente vê, inclusive, isso muito aqui no Brasil. Esses que se auto-intituladores de defensores irrestritos da liberdade de expressão, onde cada um tem direito de falar o que quer, são os primeiros a fazer, por exemplo, assédio processual contra qualquer um que os critique. São os primeiros que, por exemplo, usam as redes sociais quando tem um texto ou um vídeo que os desagrade para fazer falsas denúncias, para criar constrangimentos, para criar toda sorte de infortúnios. Gente que inclusive persegue os outros nas ruas, quando não até mata porque pensam diferente. Mas são eles os defensores da liberdade de expressão. Mas o fato concreto é que esse tipo de postura no curto e médio e longo prazo, vai servir para enterrar cada vez mais os Estados Unidos na ignorância e, na ignorância, facilitar com que o seu declínio seja acelerado. Afinal, o que fez os Estados Unidos se tornar a grande potência depois da Segunda Guerra Mundial e se consolidar após o fim da União Soviética foi justamente a chamada fuga de cérebros para lá. Ou seja, gente que era perseguido em seus estados, mas que tinha inteligência, habilidades, iam para os Estados Unidos com a proposta e a promessa de que lá era uma terra de oportunidades onde as pessoas seriam respeitadas em seu direito de pensar. Coisa que não existe mais com Donald Trump, que inclusive persegue as universidades como uma tática de alimentar o seu gadinho ressentido com as pessoas que conseguiram se formar. Pois é, assim como no Brasil, lá o gadinho ressentido, em vez de cobrar acesso aos mesmos direitos que aqueles que conseguem fazer faculdade, preferem rebaixar, nivelar tudo por baixo. Que é esse o procedimento dessa turma dos tais pobres de direita, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo. Gente que se sente fora da festa e que fica com ciúmes, com inveja do vizinho que aproveita as oportunidades do mundo e em vez de exigir que exista um governo mais próspero e que faça um enfrentamento à desigualdade, para que a riqueza e as oportunidades cheguem a todos, não. Ele prefere ficar com inveja e querer derrubar da escada aquele que cresceu do lado dele. Nivelar tudo para baixo, para que todo mundo viva na miséria, na angústia e na ideia de que iríamos num mundo de escassez, quando na verdade a tecnologia que está aí esfregando na nossa cara a oportunidade de todo mundo viver com prosperidade, trabalhar menos. Entretanto, essa gente não quer isso, quer manter as pessoas num ritmo de trabalho absurdo, nas escalas 6x1, trabalhando 10, 12, 15 horas por dia, coisa que nem durante a escravidão real havia jornadas de trabalho tão exaustivas. E para quê? Para criar a ideia de que se você não fizer isso, de que se você não se sujeitar às novas regras do novo mundo, você vai ficar de fora. E sempre tem um cara que eles fazem questão de deixar ali na esquina da avenida perto da sua casa, pedindo esmola, passando necessidades, para esfregar na sua cara que se você não se render aos caprichos deles, você pode ser o próximo em coisa de 15 dias. Como inclusive acontece nos Estados Unidos, onde as pessoas estão empregadas hoje e pela total falta de direitos, se acontecer qualquer coisa na vida delas e forem demitidas, ela tem um gás normalmente de 30 dias, até a renda dela terminar de evaporar. Terminou, se ela não conseguir uma recolocação, é bem provável que ela seja um futuro morador de rua. No Brasil não muito diferente, só não está pior, porque graças à nossa Constituição de 88, que a extrema-direita e o centrão, a todo santo dia, trabalham para desmontar, para arrancar novos, mais e mais direitos, as pessoas também estariam nessa vala comum,
porque eles querem acabar com o seguro-desemprego, como acabaram com a CLT, querem acabar com garantias como o fundo de garantia, como o seu Jair Bolsonaro, inclusive, impôs, lembram disso? Junto com o Paulo Guedes e a sua carta de trabalho ser verde e amarela, lembra? Que não precisava, o cara podia te demitir sem pagar as multas rescisórias. Pois é, essa gente nunca pensa no povo, eles só pensam em engordar o cofre dos super ricos até a hora que chega um momento onde a pressão seja tão forte sobre a maioria, que eles acabam enfrentando uma revolução, como aconteceram as revoluções francesas, a revolução lá na Rússia, e esses caras que se acham que estarão para sempre no poder porque controlam o dinheiro, sejam todos aí levados a cada falso. E você, o que pensa a respeito? Ainda acredita que os Estados Unidos vivem uma democracia e são os grandes exportadores da liberdade? Ou já se tocou que essa direita neofascista no mundo inteiro, na verdade, o discurso de liberdade é só para concordar e para que as suas empresas parasitárias, em especial das Big Techs, possam explorar esse caldo podre das mentes doentias das pessoas na liberdade restrita para alimentar suas inteligências artificiais para criar falsas sensações de proximidade com as pessoas. Porque é só para isso que essa gente quer liberdade. Liberdade para isso e também, logicamente, liberdade para que essas empresas americanas infundidas na maioria dos países, como no Brasil, possam, durante as eleições e durante todo o período, criar instabilidades por meio de processos de guerras híbridas, como a gente vem vivendo aqui no Brasil. Ou você acha que é por acaso que qualquer bobagem que os videozinhos do Nicolas Ferreira, que não tem um pingo de sustentabilidade, chegam a todo mundo 2, 3, 4, 5 vezes na rede do Instagram? Não é milagre. É manipulação para poder levar mentira para as pessoas e fazer com que elas odeiem aqueles que estão trabalhando em benefício delas e passem a bajular aqueles que contribuem para que elas continuem na ignorância e na miséria. Abra o olho, que real soberania significa também soberania tecnológica e que os próprios países como o Brasil, assim como Rússia e China, desenvolveram suas próprias redes sociais, suas próprias inteligências artificiais. Também a gente deve ir nesse mesmo rumo. Não podemos ficar à mercê, porque está nítido que o Donald Trump quer voltar aos períodos das colônias, das invasões militares ou ideológicas sobre os países, e sempre tem uma classe dominante golpista, vagabunda, dispostas a sacrificar o povo inteiro para se dar bem sozinha. Portanto, é hora do povo brasileiro se levantar. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo. E quando essa gente vier querer falar de ditadura do Xandão, esfrega na cara dele isso daqui. Lá nem estudante pode estudar, mas lá mesmo pagando, se fizer uma crítica ao Trump. Tem que todo mundo bajular o reizinho que só está afundando os Estados Unidos e o mundo no buraco.